Cara, eu venho aqui gravar esse vídeo para contar um pouco a história do nosso país e fazer alusão e a comparação com os dias atuais, tendo como principal vertente da diplomacia brasileira um destrutivo entendimento de uma posição frágil, de uma posição manipuladora, de uma posição sem nenhum entendimento do que é o sentimento verdadeiro do povo brasileiro. Mas, como a bandeira do lado de cá é defender a democracia, mesmo sem entender, teremos que entender a democracia e por isso será respeitado. Então, passaremos pela história, em que tantos falaram que o Brasil estava quebrado, e até hoje dizem que o Brasil, quem quebrou foi o PT. Quero aqui salientar, quero aqui valorizar o homem que deu o pontapé inicial da saída catastrófica de um ex-presidente, que depois o Brasil teve o desprazer, na minha opinião, mas respeitosamente, mais uma vez o faço, reconhecendo na qualidade de senador, que seria o pior presidente da história desse país, José Sarney. Então veio o salvador da pátria, Fernando Collor de Mello, com todas as suas atribuições, seu poder da juventude e o caçador de marajás, alencado por uma força brutal da maior emissora do país ao defender a sua companhia e dar ênfase a ela. Então votei em Fernando Collor de Mello, que derrotou então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O fracasso do Fernando Collor não precisa mais discutir. Então veio em seguida, isso eu estou falando de economia, veio em seguida o sucessor dele, que foi o então presidente da República, Itamar Franco, com sua descrição abrupta, e hoje quase ninguém lembra nem sequer que ele foi presidente desse país. Fez uma equipe e o colocou então Fernando Henrique Cardoso como ministro da Economia. E foi então dados os primeiros passos e a conjunção de economistas, a reunião deles fizeram a URV, que depois transformaria no Plano Real. E do Plano Real surgiu a saída do buraco do país. O buraco era grande, mas conseguimos sair. Subsequentemente, Fernando Henrique virou um cara intelectualizado com tantas formações. Votei novamente Fernando Henrique Cardoso contra Lula. Absoluta gestão, e criou a CPMF, que gerava quase 40 bilhões, isso em 94, era um absurdo o rendimento que tinha um imposto dessa forma. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva não concordava, dizia que era mais um imposto e o brasileiro paga imposto demais, como tantos outros o fazem. Eu estou sendo apenas verdadeiro, nunca puxei saco de ninguém. E o Fernando Henrique Cardoso botou o primeiro mandato no patamar absurdo que colocou o Brasil de volta ao patamar de reconhecimento internacional pelo seu poder de convenção, pela sua qualificação educacional e mais atributos. O segundo governo não foi tão bom, mas saiu de uma reserva internacional pífia e um débito interno ou externo de 240 bilhões e entregou 34 de reserva. Então, em 2006, entrou o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez, tentando se eleger. Mais uma vez votei contra,
por os dois governos, um bom, espetacular para mim, de Fernando Henrique, e o outro relativamente bom, que no segundo. Então ele apresentou seu sucessor, e novamente voltei a votar. Resolvi votar contra o então presidente e candidato à presidência Lula. Dessa vez, o vencedor foi Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. O homem que dizia que a CPMF era mais um imposto vago, que o Brasil estava cansado de tantos impostos, mas ele viu que era bom. E a CPMF transformou um Brasil num patamar absurdo, porque gerava 160 bilhões anuais naquela época. Se fosse trazer para hoje as correções, seria absurdo. Então Lula começou a projetar um futuro baseado na arrecadação e fez projeto como Minha Casa Minha Vida, incentiva os estudantes, empréstimos para que os estudantes se formassem, luz para todos, etc, etc, etc. E a criação, que não foi criação, que foi criação do Bolsa Família, mas a união de alguns projetos de Fernando Henrique Cardoso, ele fez a junção de todos e criou o Bolsa Família. Eu sou entendido, não estou aqui para puxar saco. E então Lula fez 2 espetaculares governos, e sucessor a ele. Antes disso, falando de economia, agora nós saímos do patamar de devedor para patamar de um cara que tem reserva internacional. Deixou quase 370 bilhões de dólares. Hoje, transformado em 5, dá uma safra absurda, dá uma cifra absurda. E então, novamente, o presidente da República aproveitou os 2 mandatos e a reserva internacional subiu a esse patamar e o montante é significativamente alto. O Lula gostou do CPMF que foi deixado por Fernando Henrique Cardoso, aproveitou a chance, 2 mandatos consecutivos com uma aprovação elevada. Colocou então, e os 2 eu votei contra ele, colocou então Dilma Rousseff, que pegou o então candidato, acho que ex-governador de São Paulo, não lembro especificamente se era José Serra ou o atual vice, Geraldo Alckmin. Dilma ganhou. O PSDB se reuniu com a força no Congresso, que era o segundo partido maior do Brasil na época, e falou assim: não vamos deixar essa CPMF, senão o PT não sai mais. E acabou tirando a CPMF, anulando no Congresso Nacional a CPMF, e aí a Dilma Rousseff, que para mim já não tinha tanta estrutura, já não tinha capacidade nem próximo de Lula de comandar o país, se viu na situação que todo ser humano se vê quando você tem uma arrecadação e cai, perdida. No final do mandato, eu achava meio ruim, mas assim foi para o segundo. Mais uma vez voltei contra Dilma Rousseff. Acho que dessa vez, salvo engano, foi contra a Aécio Neves. Votei em Aécio Neves. Mais uma vez o PT venceu. E mais uma vez, dessa vez foi pior. Dessa vez a Dilma Rousseff foi impeachmentada, mas não foi obra do acaso político. Acho que o erro não é suficiente para fazê-la, mas ela era muito ruim, estava péssima. Mandato horrível. E assim, mas se manteve o patamar de reserva internacional ainda, mesmo com todas as dificuldades que o país apresentava, continuou com a reserva internacional de 370 bilhões de dólares. Passamos então por Mito, que ninguém o conhecia, e o Aécio Neves foi queimado por uma denúncia que houve, que não foi comprovada, mas suficiente para derrubá-la de uma vez por todas da política brasileira em termos de pretensões presidenciais. E apareceu um Mito por acaso e a facada o elegeu. Esse cara, o nome dele é Mito mesmo. Porque mito nada mais é do que uma criação da mente humana. Só que esse mito permanece. O cara foi terrivelmente ruim. O cara falou que
tem vários vídeos dele aí. Eu não gosto e não farei nenhum comentário que seja posto a dignidade minha em foco, distorcendo a verdade. Tem vídeo dele falando de Michel Temer, que propôs a modificação do INSS. Seria reformado a Previdência Social, e ele disse que tome vergonha, Michel Temer, etc, etc. Esculhambou em rede social Michel Temer, mas quando foi no governo dele, ele fez a reforma previdenciária. Passou 4 anos esculhambando a Globo, quando foi sair do mandato, que nem sequer precisaria, já que faltava um mês para entregar o mandato, ele deu novamente à Globo a concessão de mais 20 anos, salvo engano. Então, o Brasil permanece hoje com Luiz Inácio Lula da Silva com um patamar de 270 bilhões de reais, dólares. E sua dívida parcialmente parecida, externa. Só que entre esse entreposto entre dívida e reserva, nós continuamos no saldo positivo. E os estados que se dizem os mais ricos do país e por diversas vezes atacou o nordestino como se fosse a desgraça do país, são os mais endividados. Chega a quase R$1 trilhão as dívidas dos 4 estados que se consideram mais ricos: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, se a dívida externa é causada por um empréstimo interno que os estados não foram capazes de assumir, ninguém faz valor a isso. Só faz representar que o Brasil deve. Mas deve porque socorreu o Rio Grande do Sul, deve porque socorreu São Paulo, deve porque socorreu Rio de Janeiro e deve porque recorreu São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Pode estudar aí, alguém pode pesquisar, aqui não está aqui contando em anedota, aqui tem histórico. Hoje não, né, precisamente, mas chega a quase R$1 trilhão entre os 4. Então, se a dívida interna fosse paga por esse Estado, o Brasil estava quase zero. Apaixonados os opositores pelo um governo da Argentina, que não tem reserva internacional quase absolutamente nenhuma, e a dívida externa absurda. Claro que não vou alencar e nem vou colocar como se fosse causada especificamente por esse governo. Mas como se ele propôs, quando você se propõe a consertar, a culpa é sua. Você tem que consertar. Não consertou, você está assumindo. Talvez os governos de Cristina Kirchner e seu marido, por tantos e tantos mandatos que fizeram a bravata de colocar a Argentina como um dos países mais submergentes da América do Sul e aterrou a Argentina, mas quem agora tem é Milei, ovacionado por todos os bolsonaristas desse país, defendido a verso e prosa como o salvador da pátria. Fez uma reforma trabalhista e passou de 8, parece que 12 horas. Muito bem. Parabéns. Vocês costumam, adversários de Lula, não meu, que eu não sou político nenhum, colocar sempre países como se fosse o exemplo de vitória para nós. Exemplo, os Estados Unidos é exemplo para alguma coisa. Ao longo da história, ele teve intervenções em mais de 90 países. Todos eles foram destruídos e os Estados Unidos não fizeram nada para recuperá-lo. E os mais recentes foi a invasão do Afeganistão. Armou a equipe de Osama Bin Laden contra, salvo engano, a invasão da União Soviética, que depois se voltou contra si próprio. Invadiu o Iraque com o argumento de que o Iraque tinha bomba de destruição em massa. Mataram Saddam Hussein, que não lá essas coisas, a morte dele não significou muito. Mas o Iraque também nunca se recuperou financeiramente, porque os Estados Unidos passou 10 anos e não conseguiu nada. Invadiu
entrou na briga do Kuwait, agora recentemente invadiu o Irã. Fechamento de Hormuz, eu não estou nem aí. Mas ele atacou. Primeiro míssil de ataque atingiu uma escola que matou 180 crianças. Os bolsonaristas, e eu já falei que eu votei 7 vezes, você viu quanto eu contei contra Lula. Votei agora a favor. Que a favor de Bolsonaro eu não vou votar nunca. Eu não vou defender nunca a bandeira de uns crentes que diz ser religioso e defende Israel. Israel são judeus ortodoxos que na sua crença têm como salvador a ilusão de ótica deles e não como Jesus que veio ao mundo como o salvador. Eles não acreditam que Jesus Cristo veio a esse mundo. Para vocês não estudarem. Mas na reunião que teve por diversas vezes na Avenida Paulista foi colocado o Brasil, nos dias da independência e anterior a isso, a bandeira dos Estados Unidos e a defesa de Israel. Um povo que não acredita que Jesus já veio, que deu a vida para morrer por nós, mas faz parte, cada um acredita em quem quiser. Vocês não acreditaram, mas defendem a bandeira de Israel. Não sabem nem o que é judeus ortodoxos. Deveriam pesquisar, não só fala minha, são estudos. Então vamos seguindo. Tivemos o Bolsonaro que o único objetivo dele era tirar direitos. A pandemia foi muito lento, obscuro, covarde, maldoso. Os lulistas falam que 90% da culpa da morte dele, da população na pandemia foi culpa de Bolsonaro. Eu não acho, porque houve uma reação mesmo tardia e foi comprovado também desvio de dinheiro pela extensão desse país tão grande que vai demorar muito a chegar quem o fez. Mas houve muito. Então, ele tem parcialmente culpa, mas não tem esse 90%. Porque acabou chegando tardiamente, mas a morte continuou. Então, vamos aqui o seguinte. Agora, aparentemente, nós temos um país e os discursos são o mesmo. País quebrado. Eu moro em Tobias Barreto, Sergipe, o menor estado do país, mas nem chega próximo ao saldo devedor de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Mas nem por isso eu estou querendo falar mal de estado nenhum, só estou fazendo um comparativo. Moro numa cidade pequena que hoje todos os povoados têm quadra de esporte, poliesportivas, tem quadra só de esporte. Poliesportiva são quando são vários esportes vinculados a um espaço. E tem quadra só de futsal. Quase todos os lugarejos e povoados aqui do meu município têm um investimento absurdo de verbas federais. Para quem não entende, que só vê a ilusão na sua frente, fala assim: esse cara tá falando que foi Lula que fez tudo isso. Não, cidadão, vou respeitá-lo. Não são verbas só do governo federal através de Lula. Eu falei que são verbas federais. E são verbas federais, quer dizer que o governo federal tem tanto para que o Congresso Nacional manipule e faça uma apreensão legítima de dinheiro, que hoje engessa a máquina e o poder do governo federal para que fique disponível para os senadores e deputados fazerem todos os tipos de emenda possível para todos os estados que ele desejar e seus redutos eleitorais, mas são verbas federais. Então, se tivesse quebrado, também não viria. 4 anos eles querem salvar o país. Aqui está a prova. Só aqui dentro desse município parece que 8 quadras poliesportivas. Uma cidade desse tamanho. De onde vem esse dinheiro? Governo federal. De emendas parlamentares, mas a verba é federal. De onde vem os 5 bilhões para que vocês, candidatos, através do presidente individualizado de cada partido, destine o candidato que ele achar melhor, valores maiores e outros valores menores. Mas são 5 bilhões para manter a máquina política funcionando até as eleições. Todo mundo quer criar partido. Até eu.
Se me der um partido, eu também quero. Faço 2 deputados e eu não trabalho mais nunca. Porque Michele Bolsonaro, como presidente de um programa, ia ganhar 40. Jair Bolsonaro ganhava 40 por ser presidente de honra. Eduardo Bolsonaro ganha, parece que salvo engano, 20. Porque eu nem sei porque, dessa vez eu não estudei, não vou citar o nome. Aí vem Flávio Bolsonaro. O cara que foi investigado por rachadinha, mas todas as investigações é passivo de erro. Mas deixe finalizar, recorra, comprove que ação errada. Não. Ele entrou e um dos ministros do Supremo Tribunal Federal falou que a instância do juizado que o julgou era incapacitado por fórum privilegiado dele, acho engano foi o juiz Flávio Tabaiana, né? E os processos foram todos neutralizados. Mas tem no histórico de investigação o seu assessor principal contando todo o histórico de pagamentos e manipulação na loja de chocolates e nos pagamentos individualizados dele. Eu li a respeito, mas eu não posso afirmar, mas também li que o Flávio Bolsonaro, a última aquisição foi aquela mansão que dizem os especialistas que naquele espaço em Brasília, uma mansão parecida custa 12 milhões de reais. Flávio pagou, salvo engano, de 4 a 5. Financiada para 20 anos, mas foi quitada com 2. Boa matemática. Gostaria de saber como é quem financia. Deve ter acertado na Mega Sena. Só falta mostrar o bilhete. Se mostrar o bilhete, você está isento. Qual a proposta de Flávio Bolsonaro? Teve no Rio Grande do Sul e prometeu fazer uma nova reforma do INSS. Provavelmente endurecerá mais uma vez a lei trabalhista em favor dos seus protegidos. Vem a denúncia do Banco Master, mais uma vez espinga em cima do atual presidente do Brasil. Nada parecido. Ficam citando os bolsonaristas que Lulinha não teve nada por enquanto. Se Lulinha roubou, eu quero que seja preso. Eu não tenho nada a ver com Lulinha, não sou filho de Lulinha, não conheço Lulinha. Não estou aqui para defender política, estou aqui para defender a verdade. Aí veio o roubo do INSS. Vamos abrir a CPI, vai aparecer petista. Apareceu só bolsonarista, só apaixonado. Quero aqui fazer uma reprise rápida de o estado que deu mais proporção de votos na eleição 2022. Fazer aqui uma lembrança a vocês, bolsonaristas doentes, que em Santa Catarina, foi Santa Catarina, salvo engano, acho que é Santa Catarina, 28 prefeitos desde 2022 foram presos, não são do PT. Então, quando os governadores e os representantes não são ligados ao PT, Bolsonaro não é culpado. Mas quando há alguém ligado ao PT que rouba, Lula é o culpado. Eu não sou advogado de Lula e não estou aqui para perseguir ninguém. Eu só estou aqui para fazer o parâmetro de igualdade. O homem deve responder por seus erros, não pagar por erro dos outros. Foram 4 ex-governadores do Rio de Janeiro presos, todos eles apoiados por Bolsonaro. Aí eu vi essa semana, no Rio Grande do Norte, um cidadão chamado Flávio Bolsonaro dizer que os ladrões têm que ser presos, tem que ser triplicada a pena. Coincidentemente, atrás dele tinha um cidadão chamado Valdemar Costa Neto, presidente do TL. Então, o mentor e o líder maior do então mensalão do PT. Atrás, mas é a ironia da vida, ele não viu que atrás dele tem um maior ladrão, que até então era considerado, depois do Banco Master, o maior roubo da história, tinha chamado mensalão. E o chefe do mensalão, que foi preso, foi Valdemar Costa Neto, que delatou, passou 1 ano na cadeia. Então veio subsequentemente o Petrolão. Um dos envolvidos, dos apoiadores e presidente ou presidente de honra do PDT, Roberto Jefferson.
Mais um exemplo de quem não gosta de roubo. Então vamos seguir dando o terceiro exemplo de liderança. Fernando Collor de Mello, impeachmentado mais uma vez ao lado de Bolsonaro. Vamos seguir em diante. 4 governadores do Rio de Janeiro, todos apoiados por Bolsonaro, mas não é culpa dele. Então seguiremos buscar alguém que culpe. Então chegaremos aonde? O vereador, filho de Flávio Bolsonaro, em Santa Catarina. Não vou nem discutir a respeito dele porque eu sou leigo. Mas se eu sou leigo, aquele homem é morto. Porque se meu vocabulário não tem amplitude, eu reconheço que é meio limitado, mas acaba tendo uma abrangência pequena. 2 metros é a distância que ele alcança. O filho de Flávio Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, ele nem largada dá. Mas é vereador, uma coisa daquela. Quer representar alguém com um discurso torto. Nem um semi-analfabeto consegue ser pior do que aquele homem. Ele tem em sua maior virtude a extorsão e a falta de conhecimento geral. Mas está vivo, graças a Deus. Flávio Bolsonaro é o maior engodo desse país. E com todas as benfeitorias ao longo dos anos, Lula, esse ano, fez a isenção de quem ganha até R$5.000. Fez a renovação do PAC. Bolsonaro não fez uma casa no estado de Sergipe, aqui teve 200, em Tobias Barreto. Provavelmente eu não pesquisei no estado. Lula fez o pé de meia. Meu filho nunca teve R$200 no mês que eu, como pai pobre, não pude dar. Ele teve. E no final, concluiu agora, recebeu 2.000 e pouco reais, junto com a prova do Enem, que foi realizada. Então é o seguinte, a prova do Enem foi realizada e ele recebeu R$2.200. O que acontece? Como que você vai votar em um cidadão que não tem absolutamente nada de realizações? Qual o entendimento que esse cara, que o Flávio Bolsonaro, tem de gestão? Nada. Ele vai para as reuniões de filiações, de ajuda, de entendimento partidário, mas ele não cita absolutamente nada a projeto, porque ele não existe projeto, porque ele não tem capacidade emotiva e nem administrativa, porque ele é um zero à esquerda. Esse cara que falou aqui que votou 7 vezes contra Lula e que é chamado de petista, volto a represar, eu não tenho bandeira política. Eu tenho um sentimento humano. Humano de um pobre que foi sempre desrespeitado pela classe que, teoricamente, eu pertenço, já que eu não pertenço a classe nenhuma. Um cara como eu não é respeitado em lugar nenhum, porque não tem carrão, não tem moto, não tem nada. E você, quando não tem isso, você só é aceito em época de política. Todo mundo lhe abraça. Até se você tiver fedor de sovaco, fedor de boca, ninguém liga, todo mundo quer tirar foto. É dos pobres que eles gostam. Isso estou agora generalizando. Mas se você for para uma festa da família, chegar de pé ou a pé, de mototáxi, com a moto que eu tenho, uma 50 caindo nos pedaços, o cara não olha para você, cara. Eu sou desrespeitado desde o dia que eu nasci, mas sobrevivi. Sobrevivi para desabafar e dizer que voto em Lula por tudo que ele fez e por tudo que ele está fazendo. Sobrevivi para dizer, mais uma vez, represar que eu votei contra ele, contra a Collor. 2 vezes contra Fernando Henrique Cardoso e 2 vezes contra o presidente do PSDB. 2 vezes contra Dilma Rousseff. Mas contra Bolsonaro não tem jeito. Eu sou Lula. Enquanto existia um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro e alguém por sobrenome, eu sempre irei votar contra. Não porque eu sou contra o cidadão, se é que ele pode ser considerado cidadão. O cara que falou abertamente como presidente da República, se quiser
Se precisar de trocar ministro, se precisar de trocar diretor, delegado da Polícia Federal para favorecer o filho, ele faz. Se precisar de sonegar todos os impostos possíveis, ele faz. Se dizia em entrevista, se tiver de matar 1.040 que morre inocente, ele faz. Se ele mangou de quem estava na pandemia, ele diz. A única coisa que ele não fez foi mentir dessa vez. Ele disse que ia fazer e fez. Votou quem quis. E é por isso que eu não voto nele. Eu sou Lula. Enquanto existem a família Bolsonaro para iludir o povo nordestino que ele nunca deu valor, que mandaram comer capim, que o pessoal do Rio Grande do Sul desprezou o tempo todo e de Santa Catarina, chamando o nordestino de tudo que não prestava. Falta consciência no povo nordestino para dizer assim, cara, se eu não gostar de Lula, eu não vou votar em ninguém. Mas esse cara que fala mal de onde eu nasci, eu não posso ser contra. Eu posso não ser inimigo do cara que fala mal de minha mãe. O cara que fala mal de minha mãe é minha terra. Eu posso não ser inimigo dele, mas amigo eu não serei nunca. Farei dele um abismo que separa entre eu e ele. Então, se você não gosta de Lula, você não pode gostar de Bolsonaro, cara. O Bolsonaro é contra o nosso Nordeste. O Bolsonaro não dá valor ao nosso Nordeste. Nunca deram. Agora vem o Flávio Bolsonaro com aquelas dancinhas tortas, um discurso vago, um cara que é mais sujo do que pau de galinheiro. E nós temos o desprazer. Eu tive o desprazer. Não vou entrar no mérito da confiança das pesquisas. Dentre as várias que eu tenho pesquisado, uma favoreceu o Lula, que chama MDA. Não vou falar que é a mais correta, ela teve a maior aproximação de 2022, foi quase precisão absoluta. Mas eu não vou chamar outras pesquisas de manipulada. Quem sabe são eles. Eu acho difícil ser verdadeiro. Mas eu não tenho o poder de julgar antecipado. Vamos esperar. Se esse país, através do Nordeste, que sempre foi favorável e favorecido por então o presidente Lula da Silva, que eu nunca votei, que votei pela primeira vez em 2022 para derrubar esse mito mentiroso, enganador, ilusório, desqualificado. Essa família Bolsonaro que vai para fora do Brasil e pede intervenção militar contra seu próprio país, que pede aumento das taxas de importação, que pede censura, e vocês ainda qualificam um cara desse como patriota. Eu não sou patriota. Eu sou patriota. Talvez eu seja mais patriota do que ele, porque eu sou sergipano, porque eu defendo a minha bandeira do meu país. Eu, mesmo com todas as discordâncias e achando que os políticos poderiam fazer mais, e muito mais, se não houvesse tanta corrupção nesse país, sou sergipano. Talvez eu não tenha a capacidade financeira de um dia sair para fora desse país e curtir nos Estados Unidos. Mas se eu tivesse, eu não iria. Nós temos belezas absurdas aqui na Bahia, um território imenso de belezas fronteiristas e praias paradisíacas. Nós temos praias espetaculares em Fortaleza. Nós temos uma orla absurda e pontos muito bonitos nesse pequeno estado de Sergipe. Muito lindo de andar. Absurdamente lindo o meu estado de Sergipe. Nós temos Maranhão, nós temos belas praias no Rio Grande do Norte. Nós temos 9 estados, que eu não vou citar os 2, que às vezes dá uma fuga da mente, mas são 9. Difícil você falar quem é mais bonito do que o outro. Se eu realmente tivesse dinheiro para curtir turismo, não precisaria sair do Nordeste. Poderia sair, mas não precisaria. Poderia apreciar a beleza da festa do Rio Grande do Sul, dos alemães, bela festa, muito bonito, aquela festa do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, belíssima festa. Carnaval do Rio de Janeiro não entra na questão de ser bonita, espetacular, mas eu não gosto muito desse tipo de festa. Mas é muito bonito, ó, já assisti pela televisão, mas a movimentação eu não gostaria. Como não gostaria do Carnaval de Salvador, que também há um aperto muito grande e a violência extrema em termos de... porque você vai ter que usar álcool e vai ficar submetido àquele enxame de pessoas no mesmo espaço, acaba gerando confusão. Então, aí nós temos uma diversidade absurda. Nós temos o Paraná, que por muitos anos até hoje eu acho que é considerado cidade modelo. Rio de Janeiro, meu irmão, não precisa sair do Brasil para você ver as belezas desse país, não. Agora quer um lugar direito? Quer para Sergipe, a terra mais segura do Nordeste, a quinta maior do Brasil. A violência haverá em qualquer lugar, mas estamos num estado bonito. Compartilhe aí, se puder chegar à plenitude de tudo aquilo que eu disse, os erros causados por Bolsonaro e por sua família, que é o único presidente desse país. Lula teve 3 mandatos, mais 2 de Dilma. Não teve filho como secretário. Aí nós temos a família Bolsonaro. Patriotismo. Um filho, vereador. Outro filho, deputado federal. Outro filho, senador da República. Outro filho, vereador de São Paulo. Outra mulher, agora, candidata a senadora. Ah, bota a família toda, cara. Esse partido devia chamar, não era PL não, era, como é que chama a família? PF. Partido Família. Compartilha aí pra gente destruir essa máfia antes que ele chegue ao poder e nos destrua. Valeu!